Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Enfim, ela chegou. Hoje é sexta-feira, minha gente, dia 10 de janeiro de 2025, segundo sextou do ano, mas primeiro com gostinho de verdade. Afinal, essa foi a primeira semana de labuta, todo mundo de volta aos trabalhos, ou muita gente de volta aos trabalhos. Então, enfim, a sexta-feira voltou a ter aquele gostinho que ela merece. E com ela vem chegando mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora para pôr em destaque os assuntos necessários pra gente pensar uma sociedade mais justa e igualitária para todo mundo, rumo ao bem viver. Bom, bora saber quais são os destaques que a gente preparou para hoje. Indígenas são proibidos pela justiça de ocupar Parque Nacional do Iguaçu e denunciam criminalização antecipada. Estreou nos cinemas de todo o país nessa semana o filme Baby, um novo longa de Marcelo Caetano, e nós batemos um papo com o protagonista, João Pedro Mariano. Brasil de Fato lança documentário sobre comunas venezuelanas, base de sustentação da Revolução Bolivariana. Flávia Lefreve, advogada de direitos digitais, destaca os impactos da recente decisão da empresa Meta. Aumento comum de doenças respiratórias do inverno chinês volta a gerar desinformação e especulação fora do país. Pesquisadora da Fiocruz Ceará, Fernanda Savic, comenta que luta contra agrotóxicos depende da vontade política. Gente, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só tá começando. E a gente abre o programa de hoje falando das formidáveis cataratas do Iguaçu, patrimônio natural da humanidade, realmente um local de exuberância imensa. Mas, infelizmente, a gente não vai falar dessa beleza, não exatamente, mas sim de uma situação que merece ser denunciada. É isso, normalmente quando a gente fala das cataratas do Iguaçu, a gente fala dessa beleza natural, de contemplar a lindeza das quedas da água, né? Mas é importante começar esse papo falando que esse local é um espaço sagrado há milhares de anos para o povo Ava-Guarani. Ou seja, muito antes de existir a palavra turismo, a etnia já mantinha uma relação espiritual com as cataratas. Mas agora, por uma decisão judicial, os Ava-Guarani estão sendo impedidos de circular no local. Faltam palavras para explicar essa situação, gente. É um absurdo. A gente está falando em barrar a entrada de guardiões e guardiãs ancestrais justamente dessa terra. Qual o sentido de impedir justamente quem favorece o respeito e protege esse local? Bom, nossa reportagem discutiu esse tema com especialistas, ouvindo principalmente a população. A gente vai saber detalhes agora com Douglas Matos. Em decisão liminar, a Justiça Federal proibiu o povo Ava-Guarani de ocupar e promover movimentações dentro do Parque Nacional do Iguaçu, no oeste do Paraná, sob pena de multa diária de R$1.000. A determinação do juiz Sérgio Luiz Ruivo Marques atendeu uma ação proposta pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, que administra o parque. Segundo o ICMBio, há risco iminente de invasão de áreas por indígenas. O pedido liminar foi feito também com base numa recomendação do Ministério Público Federal do Paraná. Em declaração ao site G1, a procuradora Monique Schecker, que assina o documento com a colega Indira Bolsoni Pinheiro, admitiu não haver notícias efetivas sobre invasões, mas afirmou que a ação preventiva se faz necessária. Publicada em 11 de dezembro, a decisão judicial intimou a Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu para que monitore com mais atenção as movimentações dos Ava-Guarani, originários do território. Os documentos que fundamentam a liminar afirmam que as informações de risco de retomadas indígenas no parque vieram do Núcleo de Inteligência da PF. Os Ava-Guarani da aldeia Guaçu, Ocoí e Jacutinga enviaram um ofício ao Ministério Público, afirmando que foi criado um fato inverídico.
Os indígenas afirmam que ficaram estarrecidos com os documentos do ICMBio e do Ministério Público Federal, que, segundo eles, estão carregados de manifestações preconceituosas e violentas. Lino Kunume Pereira, da Comissão Regional Tapé-Rendi-Avaeté, falou sobre o caso à reportagem do Brasil de Fato. Ele contou que o seu povo foi acusado injustamente, sem ao menos ter sido consultado. Essa decisão, não sei aonde que a justiça tirou, porque a gente não teve essa ideia, intenção de fazer ocupação dentro do parque, não sei aonde que ele tirou, não sei aonde que o povo, quem que falou, quem que passar essa informação, a gente até agora fiquemos assim preocupados sobre isso, porque ninguém nos comentou, ninguém nos falou sobre isso, encaminharam para o Ministério Público. É ruim esse tipo de coisa, uma ameaça para os indígenas também, porque sem pensamento, sem comunicar ninguém, sem conversar com ninguém, esse é um crime, o crime que ele está fazendo contra a população indígena. O próprio Ministério Público fazer esse crime contra os indígenas sem consultar ninguém, sem conversar com liderança para tirar dúvida. Principal polo turístico da região, o Parque Nacional do Iguaçu é visitado todos os anos por uma média de 1.800.000 pessoas. Dentro dele há um hotel e residências de dezenas de famílias de servidores do ICMBio. No documento escrito pelos Avá-Guarani, os indígenas afirmam que a área de preservação ambiental é atacada de forma permanente, com milhares de litros de veneno nos cursos d'água que cruzam o parque. A situação atual tem como pano de fundo duas ações envolvendo a luta dos Avá-Guarani pelas terras, das quais foram expulsos no oeste do Paraná. Nos anos 70, parte das terras desse povo foi submersa pela instalação da usina hidrelétrica de Itaipu. Paralelamente, existe outra ação, apresentada pelo MPF em 2017, que determina que a FUNAI e a União têm a obrigação de demarcar as terras tradicionalmente ocupadas pelos Guarani naquela região. Extrapolando o prazo de 2 anos estabelecidos na época, a FUNAI criou um grupo de trabalho, um GT, em 2023, que recentemente apresentou uma versão preliminar desses estudos. Segundo a apuração da reportagem, em meio ao levantamento de informações do GT, houve uma conversa entre lideranças indígenas, pesquisadores e membros da gestão do parque a respeito de indícios de que parte das terras tradicionais identificadas incidam sobre a área administrada pelo ICMBio. Durante a conversa, se aventou inclusive a possibilidade de que áreas do entorno do parque fossem compradas e entregues de volta aos indígenas e que essa iniciativa poderia contribuir na proteção ambiental dos arredores. Não houve, no entanto, qualquer processo formal instaurado nesse sentido. Na recomendação que embasou a liminar, o Ministério Público Federal afirma que estaria em curso a criação de um acordo para viabilizar o uso de parte do Parque Nacional pelos Avá-Guarani, isso em razão do apontamento da FUNAI acerca de áreas de interesse para a destinação desse povo. A reportagem pediu uma posição do ICMBio ao longo de dias, por telefone e e-mail, mas não houve resposta. Caso haja um retorno, a matéria será atualizada. Procurado, o MPF do Paraná se limitou a enviar o link da matéria do G1, dizendo que a posição do órgão está expressa na entrevista dada pela procuradora. Ao Brasil de Fato, a Itaipu Binacional informou que se comprometeu a adquirir terras privadas no noroeste do Paraná como medida compensatória às comunidades Avá-Guarani impactadas pela construção da barragem. Segundo a empresa, a aquisição será realizada a preços de mercado, respeitando a iniciativa dos proprietários interessados em vender. A companhia ressalta ainda que as negociações estão sob responsabilidade da FUNAI e do Ministério dos Povos Indígenas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Douglas Matos. Uma curiosidade sobre o significado do nome desse local. Na palavra Iguaçu, vem do Tupi-Guarani e significa água grande. Essa é uma referência óbvia ao imenso volume de água que forma as quedas. As cataratas têm cerca de 2,7 quilômetros de largura, com quedas d'água que variam de 40 a 80 metros de altura.
textura. E dependendo do volume, o número de quedas pode chegar a 275. Gente, você sabia que além de acompanhar o Bem Viver por aqui, você também pode receber as principais notícias do Brasil de Fato diretamente no seu e-mail? É simples, basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo, além de análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. É simples, brasildefato.com.br/boletim. Simples assim, brasildefato.com.br/boletim. E estreou nessa quinta-feira em diversas salas de cinema por todo o país o filme Baby, o novo longa de Marcelo Caetano, que está chegando agora para o público no geral, mas é bom saber que ele já rodou o mundo em diversos festivais em diferentes países, inclusive foi super premiado, ganhando de melhor filme, melhor direção, melhor atuação, muita coisa, inclusive quando estreou oficialmente no Brasil, no caso no Festival do Rio, né, foi sessões privadas, especialmente para o público destinado aos festivais, e lá ele ganhou simplesmente melhor filme, melhor ator, melhor direção e também o prêmio prêmio especial do júri. Então muita coisa para aumentar a expectativa desse longa, que é uma história muito bonita, que sem dúvida fala de amor nas diferentes formas, mas claro, atravessado pela violência nessas relações. Bom, só para não deixar todo mundo com tanta curiosidade, eu vou explicar um pouquinho do que trata o filme. Ele fala desse personagem, o Wellington, ou melhor, o Baby, que acaba de sair da Fundação Casa, o centro de detenção para jovens aqui em São Paulo, e descobre que ele está sozinho, que a família dele abandonou ele. Como ele próprio descreve em algum diálogo no início do filme, não foi ele que fugiu de casa, e sim a família que fugiu dele. E aí, sozinho, nessa grande cidade que é São Paulo, ele acaba entrando no mundo da prostituição, se transformando num garoto de programa, isso por conta de um encontro que ele tem com outro personagem, o Ronaldo. E bom, aí eu já vou parar porque é essa relação que conduz esse filme, como eu disse, com muito amor, mas também com muito ciúme, cumplicidade, muitas coisas que envolvem. Para explicar melhor tudo isso com propriedade, a gente tem o prazer e a alegria de receber o protagonista do filme, que vai falar pra gente com muito mais propriedade, João Pedro Mariano, que interpreta justamente o Wellington, o Baby. João, uma alegria imensa tê-lo conosco. Obrigado pela disponibilidade para conversar com o Brasil de Fato, viu, amigo? Imagina, Lucas. Nossa, é uma honra pra mim, assim, muito bonito a gente ter esse bate-papo, ainda mais agora que o nosso filme acabou de estrear, que tá fresquinho, que a gente acabou de chegar aqui no Brasil. Então, assim, tô com o coração super emocionado, transbordando, e não vejo a hora das pessoas irem pra sala de cinema pra assistir essa história linda, que rodou o mundo todo e agora tá chegando no nosso país, assim, né? No nosso lugarzinho onde aconteceu tudo, a gente gravou aqui em São Paulo. Então, assim, tô muito animado pra que as pessoas vão pra sala de cinema, e também muito feliz pra gente bater esse bate-papo. Bora lá, bora desenrolar. Bora, a alegria é toda nossa. O objetivo dessa conversa é motivar, é convencer as pessoas a ocupar essa sala de cinema, especialmente quem é aqui de São Paulo, que vai se identificar muito com as cenas, vai conseguir, olha, eu sei onde é, eu sei onde é. Quem conhece a cidade, sem dúvida, vai ter esse reconhecimento. João, só antes de começar aqui, é importante falar que além de você e de Marcelo Caetano, que participam do filme, ele também você protagoniza, né, junto com o Ricardo Teodoro, que também foi um dos outros muito premiados por esses festivais mundo afora, conta também com o Bruno Elias Maier, então tem um elenco de peso para trazer toda essa emoção para o filme. Bom, João, agora sim, para começar o nosso papo, eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre a tua descrição, sobre a tua percepção do filme. Eu já trouxe um pouquinho da sinopse, mas eu queria te ouvir um pouquinho porque, como eu comecei a entrevista falando, para mim é básico que é um filme sobre amor e as suas diferentes formas de amor, seja o amor mãe-filho, o amor familiar, esse amor romântico também, o amor da paixão, mas me parece que todas essas formas de amor são atravessadas por violência também, a violência não necessariamente física, psicológica, mas essas relações às vezes um pouco abusivas, enfim, muitas maneiras assim que a violência está sempre perpassando essas relações de amor. Não sei se é assim também que você interpreta, mas queria te ouvir um pouquinho de como você entende esse filme, Baby. É muito interessante, Lucas, porque eu vi o filme agora, foi a minha 14ª vez assistindo, então eu já vi muitas vezes, assim.
Toda vez que eu entro na sala de cinema pra fazer alguma apresentação, eu falo, não, essa vez eu não vou assistir o filme. Mas aí começa o filme, eu já tô sentado na cadeira de cinema, porque eu gosto muito, assim. É um filme que eu comento muito com os meus amigos. Mesmo se não fosse eu protagonizando, ou eu estivesse no filme, seria um filme que me interessaria muito de assistir. Porque eu acho muito legal a forma como o Marcelo e o Gabriel Domingues escreveram esse roteiro, porque é muito bonito, assim. Eu já descrevi o filme de várias formas. Eu começava falando que era uma paixão nas primeiras vezes que eu vi, que eu sinto que é um apaixonamento. E aí depois eu comecei a descrever o filme como uma pessoa que começa a se libertar de várias coisas que são colocadas nela. Eu acho isso muito bonito também. E a gente também fala muito sobre família, né? Que são essas diferentes famílias que a gente encontra na nossa vida. Tanto que Baby foi uma família para Ronaldo, Ronaldo uma família para Baby. E aí é isso, esse descobrimento, cada vez que eu vejo mais camadas e mais profundidade no que a gente construiu, assim. Eu fico totalmente indignado e fico maravilhado com esse filme. Porque eu acho que foi muito sutil essa forma que a gente construiu em cena, e são muitas camadas que dá pro telespectador toda vez que ele vê, assim. Eu acho muito bonito esses papos que a gente tem pós-sessão de filme, porque a galera pira o cabeção mesmo, eu acho muito foda. Porque são coisas que a gente nunca nem imaginou, tipo, eu e o Ricardo, por exemplo, em Construção de Baby, a gente nunca colocou uma questão paternal. A gente não comentava muito sobre isso. Tipo assim, nossa, o Ronaldo é super paterno pra Baby. Mas assistindo o filme, muitas pessoas trazem isso pra gente, de como o Ronaldo completa essa parte paterna. Então eu acho muito bonito, e também foi uma construção muito legal que eu fiz no meu personagem, que é uma coisa de ele ir se libertando, né? É um garoto que fica 1 ano, 8 meses, 10 dias na Fundação Casa. Então ele perde a identidade. E assim que ele sai, é aquilo que você falou, sem dar muito spoiler, ele não encontra a família, ele tenta se reencontrar, que os pais abandonaram ele. Então esse personagem que ele passa durante 1h40 de filme, tentando se descobrir o que ele perdeu lá atrás, assim. Ele tem 18 anos, ele tá se reinserindo na sociedade de novo. Então teve essa construção que eu fiz bem detalhada, desse personagem que começa mais como que chama? Meu Deus, sumiu a palavra da minha cabeça. Mas começa mais travadinho, assim, que são os meninos da Fundação Casa, e vai se libertando, vai abrindo esse peito, assim, pro mundo, e vai realmente se reinserindo novamente na sociedade, por mais tentando sobreviver, né? Por mais que é nesse lugar da prostituição, igual você diz, mas é uma forma de sobrevivência. Então acho que o filme conseguiu englobar várias coisas que é dentro do amor, que eu acho que você fala, eu acho muito bonito também, que é formas de amar, mas no amor também tem dor, que é uma coisa que São Paulo oferece muito pra gente, que oferece tudo e não oferece nada, que oferece dor e oferece amor. Eu acho que é muito bonita essa relação, tanto que o Marcelo fala muito isso, que o filme é uma carta de amor pra São Paulo. Eu acho que essa relação dos dois é muito descritiva do que é São Paulo também, né? Que te oferece tudo, não te oferece nada, te oferece algo muito bom, mas de contraponto tem algo muito ruim. Então acho que é muito bonita essa linha que a gente tá construindo com esse filme, assim. Nossa, João, depois de escutar aqui, tô com a convicção que vou precisar ver mais 13 vezes para chegar nesse mesmo nível de profundidade, porque realmente eu achei que eu tinha compreendido, mas tem muitas coisas aí por trás que é isso, atiçam mais nossa, eu não tinha chegado nesse nível, mas é isso, né? A pessoa que teve essa percepção de dentro e de fora e viu tantas vezes acaba alcançando, escutando a percepção do público, sem dúvida, eu acho que isso daí é o maior chamariz, assim, para conseguir encontrar vários lugares. Eu quero abordar alguma dessas questões que tu trouxe, mas antes eu acho que ia ser legal a gente ser bem fiel com quem está nos escutando e acompanhando esse papo para fazer uma advertência, que é um filme que, se não me engano, é 16 anos, a censura, e de fato é uma censura que precisa ser levada em consideração, não é um exagero, porque ele tem muitas cenas explícitas, né? Seja de sexo, palavreado, situações de marginalização, que, claro, que fazem parte desse caldeirão aqui, eu não estou só tentando trazer esse elemento muito importante, e aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, que eu imagino que seja um debate que eu não sei se chegou a atravessar toda essa produção, quando você teve o contato com o roteiro, conversando com o Marcelo Caetano, com os outros personagens, se é um debate de, gente, até que ponto é bom a gente ir para conseguir trazer o drama, conseguir trazer a veracidade, mas ao mesmo tempo, eu imagino que acaba afastando talvez algum público, principalmente mais conservador, que já tem alguma reticência quando a gente fala de prostituição, de garotos, garotas de programa, que já olha cheio de atravessamento, cheio de preconceito, que é o que o filme quer combater, mas então eu fico imaginando que deve existir uma balança e uma questão de, gente, como que a gente traz um filme que precisa tocar nas feridas, mas ao mesmo tempo
talvez tenha que ter cuidado para não mostrar demais as feridas, para não espantar o público. Enfim, conta um pouquinho se é uma questão que de fato atravessou ou vocês simplesmente pisaram no acelerador e vamos fazer do jeito que a gente acredita, enfim, que a mensagem precisa ser verdadeiramente transmitida. Eu acho que a gente conseguiu transmitir a verdade da forma que tá no filme, que é isso, a gente teve esses debates que a gente conversou super, eu, Marcelo, Ricardo, principalmente, a produção, porque nós também somos coprodução com a França, com a Holanda, então tem bastante gente envolvida, né, para isso tudo. Então a gente teve muito esses debates de onde a gente chegava para não se criar, por mais que nós somos um cinema de nicho, né, um filme LGBT e tudo mais, mas como a gente furava essa camada, como a gente furava essa bolha para conseguirmos acessar novas pessoas e trazer mais gente para a sala de cinema nesse momento lindo, que eu não posso deixar de falar, mas que é a Fernanda ganhando o Globo de Ouro, assim, então a gente está num momento muito bonito do nosso cinema nacional, e Baby já estreando agora também é uma potência muito grande, então a gente tinha ideia de que a gente queria furar a bolha para que não ficasse nesse cinema nichado só para certas pessoas assistirem. E acho que é muito bonito isso, Lucas, porque eu tive uma experiência agora, que eu sou de uma cidade muito pequena do interior de Minas, se chama Guaxupé, e eu consegui levar o Baby para lá para uma pré-estreia. A gente conseguiu lotar a sala cheia, com 200 pessoas, assim. E é uma cidade do interior, 60 mil habitantes, pessoas muito, enfim, com a cabeça fechada mesmo, que não tem esses debates lá. E Baby é muito interessante, porque eu acho que se você passa dos 20 minutos de filme, você vê um outro mundo de Baby. Eu acho muito bonito que foi o que o Marcelo conseguiu construir na montagem, com o texto, porque a vida é o que é, né? É o que esse personagem vive, ele vive a prostituição, ele vive o cinema de marginalidade no centro de São Paulo, ele vai para essas camadas, mas eu acho que o Marcelo conseguiu construir uma relação muito bonita dessas duas pessoas que se amam. E aí essa parte do sexo, essa parte das drogas, que é uma coisa que é da vida deles, é uma coisa comum, que eles vivem o tempo todo, mas é uns 3 pontinhos que tem muito mais, assim, não é somente isso. É uma história que se você passa dos 15, dos 20 minutos, você vê um mundo, assim. Eu vejo isso muito bonito, porque lá em Guaxupé, explicitamente, tinha muitas pessoas com mais idade, e elas viram o filme, depois elas vieram me falar, cara, eu quase saí da sala, mas no final as pessoas choravam tanto, porque eu acho que a gente conseguiu construir, depois de muito trabalho, eu e o Ricardo, que as pessoas amem esses personagens, amem Baby, amem Ronaldo e se vejam neles, assim. Se identifiquem com eles nessa questão de amor, de paixão, de família, que no final, essa parte do trabalho é só mais uma parte que fica ali, entendeu? Então eu achei que foi muito bonita a forma que foi construído, que é um filme explícito em vários momentos, mas que a parte explícita é só mais um pontinho, e é um mini pontinho que tem durante o filme todo, assim, de uma história linda que se constrói, que a parte sexual é uma parte do trabalho, igual a gente mesmo, assim, tipo, pessoas que são advogadas. É advogado, trabalha com isso, mas tem muitas coisas além para contar. E eu acho que é isso que a gente conseguiu construir no roteiro e conseguiu levar para a tela de cinema para a gente conseguir acessar outras pessoas, que a gente está tendo essa grande repercussão no filme, no mundo e com a sala de cinema. A gente conseguiu super na pré-estreia, muitas pessoas assistindo, que é muito bonito. E agora torcer para que a gente consiga fazer a dobradinha, né? Que esse momento é muito importante, essa primeira semana, que as pessoas vão ao cinema para que a gente consiga mais tempo de tela. Então acho que a gente está conseguindo, mas é interessante muito a gente deixar isso pautado, que sim, tem cenas explícitas, mas segura, porque tem coisa muito bonita além disso, assim, no cinema e nesse filme. Eu acho que essa é realmente muito importante, essa mensagem de aguente os 15, 20 minutos, você que, né, tem alguma questão, não gosta, porque realmente é uma introdução forte, mas que vai se dissolvendo ao longo do filme, e a gente vê que é uma grande obra, porque, bom, essa é a minha opinião, mas sinceramente a cena mais bonita é a última cena do filme, então realmente vale muito a pena segurar. Se você, né, tem alguma restrição, não tem que ficar com medo, tem que encarar de frente. João, conversando ainda um pouco mais sobre tudo isso que você está trazendo, ainda voltando da resposta anterior, que você trouxe esse depoimento muito bonito do Marcelo Caetano, o diretor de Baby, falando que é uma homenagem a São Paulo, né? Eu não tinha pensado nessa perspectiva, mas tinha pensado um pouquinho nisso de ser uma homenagem a esse público marginalizado de São Paulo, essas pessoas que, apesar de viverem ou trabalharem no centro de São Paulo, na Praça da República, onde o filme se passa muito, apesar de estarem nesse centro da cidade, acabam sendo excluídas pelos olhares preconceituosos, e aí a gente fala especificamente do público LGBTQIA+, pessoas travestis, trans, queers, especialmente pessoas negras que têm essa duplicidade de atravessamentos. Então me parece que o filme ele tem essa homenagem a São Paulo, especialmente a esse público, e de uma maneira que eu acho que aí sim casa com essa última resposta sua,
de não necessariamente trazer a dureza, que é a vida e o preconceito que essas pessoas trazem, mas também trazer a vida e o sabor que apesar de toda a resistência que elas precisam ter diariamente para combater essa marginalização, elas também têm muitos momentos de prazer, de vida e sentimentos que não vão só de ter que combater esse preconceito, são outros sentimentos que, como você disse, o advogado também tem, o médico também tem. Então me parece que o filme também tenta não necessariamente romantizar, longe disso, de romantizar essa dor, mas também mostrar essa pureza e essa vida que é tão compartilhada com qualquer outro cidadão, cidadã de São Paulo, né, João? Sim, total, assim, eu acho muito bonito. Quando eu li o roteiro pela primeira vez, e depois das minhas pesquisas, porque eu fiz um trabalho muito de pesquisa, assim, para poder construir esse personagem. Eu sinto que o que o Marcelo faz, e é muito bonito, é de pegar a câmera mesmo e dar um zoom naquela imensidão do centro de São Paulo e contar a história daquele personagem, mas que ele poderia dar o zoom na Carmen, que vende morango na esquina, ou no seu João, que vende jornal, sabe? Eu acho que é isso, assim, dar um zoom naquelas pessoas de São Paulo que estão ali o tempo todo e que a gente é acostumado a não olhar para essas pessoas, assim. Eu mesmo, eu passei 2 anos da minha vida indo e vindo para o centro de São Paulo, que eu estudava ali na SP Escola de Teatro, e muitas pessoas eu nem enxergava elas, assim. E pós-Baby, claro, que eu sou uma pessoa mais aprofundada, que eu realmente vivi Baby, mas eu escuto pessoas que viram Baby, que eles falam que eles andam agora pelo centro de São Paulo com uma outra visão também. Porque são pessoas ali, são pessoas que têm histórias, que têm vidas, que têm vivências, e cada um tem a sua vivência diferente, que eu acho isso muito bonito e muito rico, assim. Porque cada um tem a sua história, e o Marcelo conseguiu dar o zoom nesse personagem do Wellington, do personagem do Ronaldo, que são esses personagens marginalizados, que vivem na margem no centro de São Paulo, e estão ali na batalha para sobrevivência também, porque eu acho que é isso, assim. O Baby, eu acho muito bonito que ele é um personagem que ele não deixa que o mundo engula ele em nenhum momento. Ele sai da Fundação Casa, ele vai atrás dos pais, ele vai atrás dos pais, assim. Ele vai até o final, ele não deixa que ninguém diminua ele não deixa que ninguém rebaixe ele, que são as pessoas que estão o tempo todo batalhando para sobrevivência, porque sobreviver em São Paulo é muito difícil, assim. Eu, como pessoa física, sem CNPJ, sem ser CNPJ, sem ser Baby, eu tive uma batalha para sobreviver em São Paulo, igual, diferente de Baby, mas parecido com Baby, nessa coisa de sobreviver, de ir atrás dos nossos objetivos, porque eu acho que é isso, a gente vive num lugar que é muito difícil, é muito caro viver em São Paulo, é muita luta viver aqui. E Baby tem esse lugar, que ele não deixa que o mundo engula ele, por mais que o mundo queira engoli-lo o tempo todo. Ele é uma pessoa gay que vive no centro de São Paulo, que tá ali tentando sobreviver, e ele não deixa que o mundo engula ele. Eu acho essa frase mais bonita, assim, do filme. Que o Ronaldo fala pro Baby que não pode parar não, senão o mundão vem e engole. Porque eu acho que é isso, é esse personagem que é marginalizado, que as pessoas já olham pra ele com essa visão deturpada, né? Tipo assim, nossa, eu não quero falar com você, eu não quero saber sobre essa história. Mas é muito bonito quando a gente para e a gente escuta as pessoas, assim. Eu fiz essa pesquisa de que eu andava pelo centro de São Paulo e eu conversava com essas pessoas e entendia quais eram os motivos que elas estavam em situação de rua. E é muito bonito, assim, tem histórias muito pesadas, histórias muito fortes, que eu acho que o Marcelo conseguiu trazer esse pro roteiro muito bonito, que baixa um lugar de identificação, assim. As pessoas assistem Baby e, pelo menos em algum ponto, eu tenho certeza que as pessoas vão se identificar com o filme, assim. Eu boto meu nome pro jogo, que eu acho que se as pessoas forem ao cinema, elas se identificam com alguma parte do filme, assim. Alguma parte de Baby, de Ronaldo, de Jana, de Priscila. Eu acho que elas pegam ali, pelo menos uma coisa, assim, da família, do amor, da paixão, dos ciúmes, do controle, do trabalho. Eu acho que isso que a gente está conseguindo fazer é muito bonito, de conectar as pessoas com o filme e trazer elas para a vida e se identificar com esses personagens na tela de cinema. Eu devo dizer que algumas características, algumas identificações vão acontecer, não só uma. Eu tenho certeza que as pessoas vão encontrar vários pontos nesses diversos personagens tão complexos e tão humanos, tão nós. João, acho que ainda sobre o filme tem uma última questão que eu queria trazer que eu acho que você também já citou, mas eu queria aprofundar um pouquinho, que é a questão da violência policial. Eu acho que é outra questão que também perpassa ali, não necessariamente no âmago da história, mas ele tá justamente pela relação do Baby com o pai dele, que é um PM, que é um policial militar, e por outras situações que acontecem ao longo do filme que a gente não precisa explicitar aqui para cuidar dos spoilers, mas eu queria te ouvir um pouquinho, porque acaba, acho que, dialogando com essa questão anterior sobre essas pessoas marginalizadas de São Paulo que
tem finalmente um espaço de luz, de poder se expressar dentro do filme, o que não acontece na vida real e muito por conta dessa violência que a gente convive, né, em São Paulo, especialmente quando ela acontece por conta do Estado, que é no caso da polícia militar, mas enfim, poderia ser outras formas de autoridade que também oprimem a população. Eu queria te ouvir um pouquinho então sobre essa questão, se te parece também que é um ponto que tenta ser contado também, denunciado e também dialogado, e porque eu acho que também entra nessa questão da família, né? Porque justamente está dentro da vida dele, do Baby, do Wellington. Então, queria te ouvir um pouquinho se também é um ponto importante para a gente conversar. Super, assim, é muito interessante isso, porque o Wellington é esse personagem que tem um pai que é policial, e é um personagem gay, um homem gay, que tem esse pai, que é essa presença, que é uma presença que intimida, assim, né? Que é uma presença intimidadora. Eu acho muito interessante também, porque no meio disso tudo, no filme tem o universo do Vogue, né? Que é muito interessante também, que é essa dança nos espinhos, que eu digo, uma batalha mesmo, um lugar de resistência. Foi muito legal, Lucas, quando a gente gravou, que a gente gravou na Praça da República, onde é uma das bases da polícia militar ali que eles ficam, né? Tem um lugarzinho deles, e era muito interessante. Eles ficavam de um ponto, assim, e do outro lado, uma grande galera queer dançando Vogue ao lado deles, assim. Eu sinto que é um grande lugar de resistência mesmo, de mostrar que nós, pessoas queers, pessoas pretas, pessoas marginalizadas, estamos ali, temos histórias para contar também, e não é só porque nós estamos resistindo, vivendo, que a gente tem que ser reprimido, assim, que é muito o que Baby faz também. Ele fica nesse sistema socioeducativo da Fundação Casa, que era a antiga FEBEM, durante 2 anos praticamente, que é rodeado por essa figura intimidadora. A partir do momento que ele entra na Fundação Casa, ele rapa o cabelo, fica com o cabelo curtinho, que depois não é um spoiler, mas que ele fala que ele ficava o cabelo com a mãe, que é uma forma de reconhecimento também, que é o cabelo cacheado que vem. Eu acho que quando a gente entra num sistema socioeducativo, que eu convivi muito com essas pessoas que estão lá, é um apagamento da identidade. Então é muito bonito isso que o Marcelo constrói, que nós construímos, que é esse personagem que ele vai se reconstruindo no filme. Ele vai se descobrindo, assim, e podendo brilhar, e podendo abrir esse peito, abrindo um sorriso, que muitas vezes as pessoas que estão nessa situação de margem não conseguem sorrir, né? Que é uma batalha tanto o tempo todo, que o sorriso já é uma forma de resistência, já é uma forma de mostrar, eu tô aqui, eu tô vivendo, eu tô sobrevivendo e eu tô indo pro embate, assim. A dança do Vogue também é um lugar de sobrevivência, de luta, de batalha. Então são pequenos pontos construídos no filme que eu acho que é um contraponto para essa violência policial, para esse silêncio que a polícia traz na gente, que esse medo que nós temos. Eu sou um homem gay e eu tenho medo de andar por São Paulo muitas vezes também pela violência do que eu posso sofrer, tanto pela polícia quanto por pessoas que são homofóbicas. Então acho que esse lugar a gente está o tempo todo batalhando para que a gente possa se reafirmar como pessoas que temos histórias, que somos vivas e que temos coisas para contar, e que sermos gays ou nossa orientação sexual é um lapso do que a gente tem, assim. Eu acho que é bonito isso que a gente conseguiu trazer pro filme, que essa construção é uma coisa que a gente tem, mas olha tantas coisas que a gente tem para contar. Então acho que é muito foda e muito bem construído isso durante o filme, que bota a cabeça para pensar, assim, quando a pessoa vai com o peito aberto para ver essa história. Eu acho que elas pensam sobre isso e saem remoendo. Eu acho muito bonito isso, né? Até que Brecht fala muito, quando a gente vai para a sala de cinema para pensar. E eu acho que a gente está conseguindo trazer isso para Baby, conseguir trazer esse pensamento e essa cabeça pensante que a gente sai, tipo, uau, que é isso, assim, sabe? Eu acho que isso está sendo muito bonito e é o lugar que a gente está conseguindo lotar a sala de cinema, que é esse filme pensante, esse filme que traz essa pulsação, assim. Maravilha. Esse é João Pedro Mariano, ator que interpreta, protagoniza o filme Baby, a nova produção, um novo longa de Marcelo Caetano, que acabou de estrear no cinema nacional nessa quinta-feira. O filme que já rodou o mundo inteiro, foi super premiado em diversos festivais, inclusive aqui no Brasil, no Festival do Rio, garantiu 4 premiações, inclusive para melhor ator, melhor direção de arte, prêmio especial do júri, enfim. João, eu acho que a gente cumpriu o nosso papel de convocar as pessoas, de convencê-las a irem para o cinema. Tenho certeza que esse final de semana já vai ser ótimo e a próxima semana também, que vai garantir mais tempo de tela, como você estava falando, para essa produção tão importante. Então, agora, só para fechar nossa entrevista, eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre os próximos passos, onde a gente pode acompanhar João Pedro Mariano ao longo de 2024, ou se tem coisas para mais para frente, para 2025. Eu sei que tu vai estar numa série que é do Prime, né, o Tremembé, que fala justamente sobre o presídio. Enfim, não sei se é isso ou tem mais coisa, mas para fechar o nosso papo, conta um pouquinho pra gente. E ex-penitenciário para penitenciário em Tremembé, assim.
Mas sim, vamos acompanhar todo mundo. A gente tem a Vitrine Filmes, onde está passando a grande distribuição. Lá vocês conseguem acompanhar quais cinemas estão exibindo. Tem o meu Instagram pessoal também, que é João Mariano, onde eu estou postando bastante também, onde vai ser as exibições, onde eu vou estar presente. Agora também vou estar indo para o Rio, no dia 10 tem exibição, então acho que o podcast está saindo no dia que a gente vai ter uma exibição no Rio também, um pré-lançamento onde eu vou estar lá, onde vai ter mesa de debate para fazermos. A gente está em várias salas de cinema, então vamos acompanhar esse momento lindo do cinema nacional e vamos apoiar Baby também, que é essa história que fala sobre pessoas marginalizadas, sobre Baby, sobre essa prostituição, que é muito bonita a gente vivenciar isso no cinema, sobre o cinema queer também, que é um filme muito bonito de se ver. Vamos apoiar, gente, vamos pro cinema mesmo. Espero que a gente tenha convencido vocês de dar essa chance pro nosso filme. Eu vou estar, igual você disse, nessa série do Amazon Prime, mas a gente ainda tá em sigilo, não posso falar muito, mas lança agora no primeiro semestre de 2025. Vou estar em curtas também, começo a gravar um curta em fevereiro e produzir um curta próprio, que eu vou começar como diretor e como roteirista. Então vai ter muito João Pedro Mariano. Eu espero que seja só o começo e vamos acompanhar por aí. Espero voltar aqui mais pra frente para falar sobre outros projetos também, Lucas. Pode ter certeza que sim. Então foi esse João Pedro Mariano, protagonista de Baby, filme que acabou de estrear, de Marcelo Caetano, e a gente fez esse papo delicioso para convocar as pessoas aí às salas de cinema. João, mais uma vez, obrigado pelo papo, viu, amigo? Obrigado, Lucas. Muito, muito, muito obrigado. É uma honra falar com você, tá bom? Um cheiro e a gente se encontra. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E você já ouviu falar nas comunas venezuelanas? Se ouviu o programa de ontem, com certeza, mas a gente vai voltar a esse tema com outro viés. É que esse é um modelo de organização popular que transformou a vida de milhares de pessoas do país vizinho. E adivinha só, o Brasil de fato visitou esses espaços para conhecer a proposta de democracia participativa e representação popular. Elas também desempenham um importante papel na crise econômica que segue afetando o país, a Venezuela, por conta do embargo econômico que sofre em decorrência das sanções dos Estados Unidos. É muita coisa importante para a gente conhecer e tudo isso foi devidamente registrado em um documentário lançado pelo Brasil de Fato ontem. Tá, mas afinal, o que são as comunas? A gente te conta sobre esse sistema inspirado por Hugo Chávez e que hoje mobiliza comunidades em todo o país venezuelano. Essa é com certeza uma ótima dica para acompanhar e conhecer ainda mais sobre o nosso país vizinho. O filme foi produzido durante o período eleitoral em julho do ano passado e o título é Comuna ou Nada, a organização popular que sustenta a Revolução Bolivariana. Essa, melhor dizendo, é mais uma reportagem imperdível do Brasil de Fato, com exclusividade. A gente foi até o país vizinho para contar essa história. O documentário foi lançado então ontem, quinta-feira, e está disponível de graça no YouTube do Brasil de Fato. Então vai lá no nosso canal e confere. Uma ótima dica para seguir no embalo dessa semana movimentada em Caracas. Afinal, como a gente comentou, hoje, sexta-feira, tomou posse para o terceiro mandato Nicolás Maduro. Esse foi um debate que a gente trouxe no programa. E agora, se você acessar o nosso site, tem a cobertura ao vivo, que a gente vai trazer a repercussão semana que vem aqui no Bem Viver. E agora a gente compartilha um recado, um bilhete sonoro que vem do fundo do coração de toda a equipe do Brasil de Fato, gente. É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdo de qualidade, com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é, e sempre será, trazer a visão popular dos fatos tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar por meio do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que estiver ao seu alcance, que você puder, gente. Assim você se ajunta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. Bora nessa, minha gente? O site é apoia-se/Brasil de Fato. apoia.se/Brasil de Fato. O link também está disponível na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. Contamos com você. Falando sobre tudo isso, a gente vai comentar agora sobre esse anúncio recente feito pelo dono do Facebook, do Instagram, da empresa Meta, Mark Zuckerberg, que permanece movimentando não só o Brasil como o mundo inteiro. Bom, para quem não sabe, ele disse que a corporação vai encerrar o uso de ferramenta de checagem de fatos. Realmente, né? Fake news, para que isso, gente? Pelo amor de Deus, olha a decisão dele. Ou seja, vai acabar com o mecanismo que estava reduzindo o problema da desinformação nos últimos anos. Nas palavras de Mark Zuckerberg, as ações contra fake news e crimes de ódio representam censura.
Aqui no Brasil, a decisão do dono do Facebook, Instagram, WhatsApp permanece repercutindo. Inclusive, a deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, protocolou uma denúncia formal na ONU contra a Meta. A deputada destaca que as mudanças agora permitem associar identidades LGBTQIA+, com doenças mentais nas redes sociais. Ela afirma que a Meta pode ser considerada cúmplice na disseminação de práticas que violam os direitos de grupos protegidos pela legislação brasileira. Ela também aponta que o afrouxamento das regras viola o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da Organização das Nações Unidas, a ONU. Quem também se manifestou foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele disse que as redes sociais só vão operar no Brasil se respeitarem a nossa legislação, a legislação brasileira. Nas palavras do ministro, independentemente das bravatas de dirigentes e responsáveis, essas leis vão permanecer em vigor. Bom, para comentar sobre tudo isso, a gente vai ouvir agora a especialista Flávia Lefreve. Ela é advogada, especialista em direitos digitais e participou do Programa Central do Brasil. A entrevista foi feita pelo jornalista Kaique Santos e começou destacando os impactos da medida. Bom, os impactos são bastante preocupantes porque a gente sabe que a moderação de conteúdos nas redes, ela é muito importante considerando o grau de organização, especialmente da extrema-direita hoje, em utilizar as redes para promover desinformação, discurso de ódio, discursos discriminatórios, e a gente sabe que as populações mais vulneráveis, LGBTQIA+, as mulheres, especialmente mulheres negras, são alvo de muito ataque na rede. Os efeitos da desinformação afetam especialmente crianças e adolescentes em plataformas como é o caso do Instagram, por exemplo. Então, a redução, né, de práticas algorítmicas de moderação de conteúdo, ao contrário do que algumas pessoas vêm defendendo, dizendo que quanto mais se pode falar, mais se tem respeito à liberdade de expressão, essa reflexão, ela não está levando em consideração que a posição, né, que nós, usuários da rede, com as plataformas, não é uma posição equilibrada. A gente tem uma extrema opacidade com relação às práticas algorítmicas utilizadas por essas empresas para aumentar ou reduzir, né, o alcance de conteúdos postados por nós, e também desconsidera o fato de que a Meta, assim como o X, né, e agora muito claramente com o Elon Musk ocupando a posição que ocupa no governo Trump, elas têm um lado, né, elas são porta-vozes dos interesses econômicos, né, ultra neoliberais. Flávia Lefreve também comentou e criticou o discurso de um dos argumentos feitos por Mark Zuckerberg. De acordo com ele, as agências de checagem estariam atuando de forma ideológica na atuação. Quem faz a moderação do conteúdo não é a agência de checagem. A agência de checagem tem uma relação com a plataforma, ela aponta possíveis problemas com determinados conteúdos, ilegalidades, discurso de ódio, desconformidade de conteúdos com os fatos, mas não é ela que reduz, que retira, que remove conteúdos ou que amplia determinados conteúdos, né? Isso quem faz é a plataforma e que tem seus sistemas calibrados para aumentar o lucro. E a gente sabe que hoje diversas pesquisas demonstram que o que mais engaja os usuários da rede são conteúdos muitas vezes desinformativos e que atentam contra a legislação brasileira em vários planos. A advogada em direitos digitais, Flávia Lefreve, também comentou o cenário da questão especificamente aqui no Brasil. Ela começou destacando a fala pública do ministro do STF, Alexandre de Moraes, sobre o tema. Lefreve também falou sobre o andamento do PL 2630, o conhecido projeto de lei das fake news. Ele disse que bravatas irresponsáveis, né, dos representantes dessas empresas
não podem criar problemas aqui no Brasil, né? Porém, a gente tem que entender o seguinte: o governo, ele hoje, né, isso foi divulgado recentemente, suas verbas de publicidade, a grande parte delas, considerando 23 e 24, mais de 36 milhões foram revertidos para as plataformas da Meta, né, especialmente Facebook e Instagram. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né, porque a gente tem uma dependência hoje imensa do WhatsApp, né, o que é indesejado, e nós da Coalizão Direitos na Rede, que é um coletivo que congrega mais de 50 entidades da sociedade civil, temos denunciado e temos um processo no Ministério da Justiça mostrando como esses planos pré-pagos que predominam no Brasil, especialmente nas classes C, D e E, com o predomínio dessas plataformas, privilegiando o tráfego das plataformas da Meta, né, especialmente Facebook, Instagram e WhatsApp, como isso tem influência na desinformação, como isso tem influência na dependência e na redução da garantia de leis que a gente conquistou com o Marco Civil da Internet. Então, eu acho difícil que a gente consiga aprovar o PL 2630 agora. A resposta tem que ser uma resposta política, não só do Ministério Público Federal, que já adotou uma medida, mas também do Ministério da Justiça e da Advocacia Geral da União. Bom, quem não assistiu, essa entrevista está disponível na íntegra, né? Como todo o Programa Central do Brasil, é só procurar ou no nosso site, brasildefato.com.br, ou também no nosso YouTube, que está lá disponível para ver. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Bom, e agora a gente traz mais um caso concreto do impacto da desinformação, mais especificamente das fake news. A gente vai falar das informações falsas que circulam nas redes sociais e mídias sobre supostos surtos de doença que circulam na China. Essas inverdades seguem com alarmes de um descontrole, melhor dizendo, no país asiático e até mesmo fora dele. Essa fabricação de mentiras aproveita justamente esse período do inverno chinês. Geralmente nessa época há um aumento comum de doenças respiratórias, mas nada como propagado pelas fake news. A gente até falou um pouco sobre isso recentemente ao destacar o que precisamos saber sobre o vírus HMPV na China. Mas agora a gente desdobra mais o assunto e traz esse olhar especificamente sobre a desinformação. Bom, Douglas Matos volta ao programa para explicar pra gente. As doenças respiratórias voltaram a aumentar com a chegada do inverno na China. Assim como ocorreu no ano passado, algumas imagens de hospitais com pacientes começaram a circular no começo de 2025 nas redes sociais e nas mídias asiáticas e ocidentais, gerando um alerta inexistente no país. Um dos motivos dos alarmes foi o aumento da presença do metapneumovírus humano, o HMPV na sigla em inglês, um vírus registrado pela primeira vez na revista Nature em 2001 por um grupo de virologia da Holanda. A epidemiologista da OMS, Organização Mundial da Saúde, Margaret Harris, explicou, no entanto, que se trata de um vírus comum, que circula no inverno e na primavera, e que geralmente causa sintomas respiratórios semelhantes aos de um resfriado comum. Desde o início do ano, as publicações em diferentes idiomas com as imagens da época da pandemia na China circulam em redes sociais com a falsa informação de que o país teria decretado estado de emergência devido a um suposto surto de doenças respiratórias. Além de memes e notícias falsas nas redes sociais, o tom de alerta também parte de mídias fora da China, contribuindo para o clima de alarde por uma crise sanitária global. Essa situação é similar à que ocorreu há exato um ano, quando diversas mídias fora da China utilizaram o aumento típico das doenças respiratórias no inverno com imagens antigas ou atuais de hospitais na China, para especular sobre uma suposta doença misteriosa.
Os especialistas explicam que há realmente uma maior incidência de doenças infecciosas respiratórias no momento e a taxa de detecção positiva do vírus influenza aumentou de forma significativa, mas nada alarmante, de acordo com a Comissão Nacional de Saúde da China. Segundo dados divulgados pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças chinês, a taxa de casos ambulatoriais e de emergência de síndrome gripal aumentou cerca de 6% da última semana de 2024 para a primeira de 2025. Essa síndrome é definida pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como uma infecção respiratória aguda com início nos últimos 10 dias, com tosse e temperatura igual ou maior a 38 graus. Ainda de acordo com o órgão, o nível de incidência da influenza varia entre as províncias, sendo ligeiramente maior no norte. Porém, os níveis ainda são menores do que no mesmo período do ano passado. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mauro Ramos na China. Locução, Douglas Matos. São muitos questionamentos possíveis sobre essa propagação massiva de fake news. Por exemplo, quais são as pessoas ou grupos por trás dessa fábrica de mentiras? Mas ao mesmo tempo, como alertam especialistas, temos que avançar cada vez mais no sentido contrário também. Uma questão essencial é a importância da regulação das próprias plataformas, ou seja, valorizar o compromisso social e a ética acima de quem pretende atropelar tudo com os privilégios. Essa é uma forma de enfraquecer quem está por trás da chuva de desinformação na nossa sociedade, seja quem mente para manter no poder político ou quem lucra cada vez mais com esses cliques em mentiras. Bom, gente, chegou o momento daquele recadinho que deixa muita gente orgulhosa pelo país, principalmente nós aqui do Bem Viver do Brasil de Fato. É que o nosso programa faz parte de uma rede incrível de parceiros e parceiras que retransmitem nosso programa por todo o país. A gente até aproveita para mandar aquele abraço para todo mundo que faz essa articulação acontecer. São quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham todos os dias as nossas edições do programa. E a boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais se você quiser fazer parte. Se você por acaso toca uma rádio comunitária, educativa, regional aí, sinta-se à vontade para entrar no nosso site, radiobrasildefato.com.br, clique em como ser uma rádio parceira, que lá tem um caminho tutorial para você receber o nosso programa todos os dias na sua caixa de e-mail e poder retransmitir o programa por aí. Vai ser uma alegria imensa, gente. E amanhã, 11 de janeiro, é celebrado o Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos. É um momento que surge como mais uma oportunidade de denunciar os danos causados por esses venenos, lembrando principalmente os prejuízos para a saúde humana e também para a natureza como um todo. Mas é um dia também para anunciar que existem outras relações possíveis na produção de alimentos, ver outras formas possíveis, né, gente? Relações verdadeiramente sustentáveis. Bom, sobre esse assunto a gente vai ouvir a especialista Fernanda Savic Almeida. Ela é pesquisadora da Fiocruz Ceará e coordenadora do GT de Agrotóxicos da ABA, a Articulação Brasileira de Agroecologia. Fernanda também faz parte do grupo operativo da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Ela conversou com o repórter, nosso colega, nosso roteirista, Daniel Lamir, e ela começou destacando a importância da data para o Brasil e para o mundo inteiro. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, da gente conversar sobre esse assunto que está tão nas portas, melhor dizendo, nas torneiras, né, e na comida da população. Então, todo mundo está está exposto, né, a essas questões, então a gente precisa de fato conversar sobre isso, e inclusive essa data, ela faz alusão a isso, né, o decreto, que é um decreto de 1990, né, do Dia Nacional do Controle da Poluição por Agrotóxicos, é justamente um dia para a gente fazer essas denúncias, para a gente fazer esse diálogo com a sociedade e trazer os impactos, né? O que é ser brasileiro hoje, brasileiro e brasileira hoje, nessa condição aí relacionada à exposição aos agrotóxicos, né? E aí, já pegando um gancho em algo que eu falei, né, que na verdade os agrotóxicos estão aí nas nossas portas e nas nossas comidas, é também para a gente conversar sobre isso, e tirar um pouco
dessa ideia, dessa concepção, desse senso comum que, né, que temos, que foi construído, na verdade isso faz parte da narrativa do agronegócio, né, mas de que o problema do agrotóxico está lá, no meio rural, é um problema de quem aplica os agrotóxicos, não, de quem aplicam os agrotóxicos, é o problema das pessoas que estão lá, né, então isso não corresponde a nós que estamos nas cidades, a nós que não trabalhamos diretamente com esses produtos tóxicos, né? Então, isso não nos corresponde. E não, esse é um problema da sociedade brasileira e de um problema global, que inclusive contribui aí com o que a gente chama de sindemia global, né, que é o problema das emergências climáticas ligadas, né, a uma questão de saúde pública que vincula a obesidade e a desnutrição, né, então os agrotóxicos a partir dentro dessa perspectiva aí do sistema agroalimentar hegemônico, ele contribui e talvez seja o principal contribuidor das questões que a gente tem hoje em dia de crise ecológica. Fernanda Savic também destacou o principal motivo para a dificuldade de se avançar no controle dos agrotóxicos, defendendo os avanços para uma sociedade cada vez menos envenenada. Ela destacou que falta vontade política. Todas essas questões, né, que estão ligadas à exposição aos agrotóxicos como um todo, elas partem de uma premissa primeira que é a vontade política, né? Então, todas as outras estão relacionadas a isso, né? Então, a exposição aos agrotóxicos, ela é única e exclusivamente consequência, né, decorrência da vontade política. Se a gente tiver uma vontade política, e isso não é claro, a gente está falando do país, né, do Brasil, mas isso é uma decisão mundial. Por isso que a gente não pode mais discutir os agrotóxicos, mais uma vez, como essa perspectiva de que é um problema que não é da sociedade. Por que não? Porque a partir do momento que a gente define o que a gente tem no nosso prato, que a gente conhece o que tem no nosso prato, a gente define que tipo de desenvolvimento que a gente quer para o nosso país, né? Se a gente quer um desenvolvimento, né, que esteja pautado na agricultura familiar, né, nos circuitos, né, mais adequados, mais justos de comercialização dessas produções, se a gente quer que a circulação, né, na perspectiva da economia solidária, né, numa perspectiva feminista, antirracista, ela tem um caminho. Agora, se a gente quer que no prato da nossa, né, no prato do nosso todo dia esteja pautado na agroindustrialização, nas grandes cadeias aí, né, de produção de alimentos ultraprocessados, nos grandes supermercados, né, nessas cadeias todas, a gente está, né, o nosso prato define que tipo de desenvolvimento que a gente quer para o país, né, e a gente precisa entender isso enquanto cidadãs e cidadãos, por isso que é importante a gente discutir isso. Outro ponto destacado por Fernanda foi o papel da luta popular na construção de uma sociedade livre dos agrotóxicos. A função, eu acho que dos movimentos sociais, né, da sociedade civil organizada, é justamente fazer valer, né, essas questões, porque como a gente está falando de vontade política, somos nós que definimos, né, os caminhos, né, e bom, eu falei do prato, mas não obviamente que o prato é um bem insignificante, mas é justamente essa mobilização, a gente está envolvida nessas discussões, cobrar, né, dos conselhos, cobrar de outras estratégias que a gente tem, mas também, né, nessa função aí de se organizar enquanto sociedade mesmo, né, civil, e exigir propostas que tragam que percebam esses outros olhares, assim, é impossível, e daí agora eu falo, enquanto cientista que estou aqui no estado do Ceará, que até há pouco tempo atrás, né, até há menos de um mês atrás, né, nós estávamos na vanguarda, né, o estado do Ceará estava na vanguarda aí da defesa, né, da salvaguarda da população cearense, né, e dos ambientes cearenses aqui, porque era o único estado no Brasil em que a gente tinha proibição da pulverização aérea dos agrotóxicos. Agora, ao apagar das luzes de 2024, a gente toma uma rasteira com a liberação do uso de drones, como se drone não fosse pulverização aérea, né? Então, assim, numa movimentação política, por isso que eu digo que é vontade política, né? Numa movimentação política suja, porque não tem outro nome para isso, a gente tem a revogação de uma lei, né, ou melhor, né, a flexibilização, porque ela não foi revogada, né, ela foi ajustada, a flexibilização de uma lei
que para nós era fundamental, entendeu? Porque a partir dela, a gente conseguia, aqui no estado do Ceará, fazer algumas coisas. Então, e a gente só conseguiu que isso se mantivesse até agora porque teve muita mobilização social, porque a sociedade civil organizada do Ceará estava muito comprometida, vários setores envolvidos nisso, né? Maravilha. Bom, você pode conferir essa entrevista completa no nosso site, brasildefato.com.br, a partir de amanhã, sábado, dia 11, quando ela vai ser publicada. Aqui você recebeu em primeira mão do Bem Viver, né? Algumas outras questões entraram nessa reportagem do nosso colega, do Daniel Lamir, a exemplo do Pronara, que é o Programa Nacional de Redução dos Agrotóxicos, e as dificuldades para ele avançar no país. Bom, você pode conferir então e nos ajudar a compartilhar essas informações importantíssimas lá no nosso site brasildefato.com.br. Adivinha só, dá para ler ou ouvir a matéria. E assim a edição do Bem Viver de hoje, dessa sexta-feira, fica por aqui, desejando uma ótima sextada, um ótimo final de semana para todo mundo. Segunda-feira estamos de volta, sempre a partir das 11 horas da manhã, para o mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br via internet. Logo depois, à 1 da tarde, a nossa parceira RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmite o programa aqui na Grande São Paulo, mas o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera! O Bem Viver também fica disponível com podcast, viu? No Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir. A edição e produção é dele junto com Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio TV Muniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um ótimo final de semana, gente. Até segunda, hein? Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.